Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E hoje nós temos aqui no estúdio Dr. Ramires Fernandes para falar sobre a advocacia e as mídias sociais, bem como vamos adentrar um pouquinho no seu projeto Proteja os Seus Direitos. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, primeiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Ramires Fernandes, primeira vez nos estúdios aqui do Dinâmica do Direito, advogado, militante, há mais de 20 anos em diversas áreas, trabalhista, empresarial, aqui na cidade de Mossoró. Dr. Ramires, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É um prazer, uma satisfação participar do seu programa. Desde já agradeço o convite. Estamos aqui para conversar, bater um papo e contribuir da melhor maneira possível. Doutor Ramires, primeiro bloco, normalmente nós conhecemos a pessoa do entrevistado, sua formação e a sua chamada, no caso específico, para a advocacia. Doutor Ramires, o senhor se formou, foi aqui na Estadual, foi na Federal de Natal, onde foi sua formação jurídica? Eu sou egrégio da UERN, a nossa saudosa UERN, né? Me formei no ano de 2000, tá aqui na UERN em Mossoró, no curso de Direito, e ingressei nos quadros da Ordem em 2021, no mês de março. Então nós temos mais de 20 anos de atuação, militância profissional de forma ininterrupta, sempre na cidade de Mossoró, que é a cidade onde eu nasci, a cidade que me acolheu, é a cidade onde a gente pode contribuir com a sociedade dessa forma. E, como você bem colocou, atuação mais diversa nas áreas da advocatícia, né? A gente tem atuado na área civil, a gente tem atuado na área trabalhista, atuado na área empresarial e sempre atendendo a demanda da sociedade, a demanda da economia, a demanda que a cidade nos oferece, né? É uma satisfação, um prazer contribuir com a advocacia moçoroense na medida do possível e estar no embate, no dia a dia, na militância gostosa da advocacia, com muitos colegas que também amam a advocacia nessa cidade. Doutor Ramires, convidei Vossa Excelência, além do senhor ter uma respeitabilidade na nossa cidade, que nós falamos 2 décadas servindo aqui a sociedade moçorense como advogado, como causídico, também o senhor tem um trabalho belo na questão do conhecimento jurídico, na divulgação do conhecimento através das mídias sociais. Começou já bem lá atrás, na época do blog. Exato. Foi isso, doutor Ramires? Exato. Eu sempre tive aquela noção de que o advogado ele tem uma função de retribuir à sociedade. Se ele teve o privilégio de frequentar os bancos da faculdade, adquirir aquele conhecimento jurídico que não é acessível para toda a comunidade, então ele passa a ter um conhecimento qualificado. Quando você chega nesse patamar, você tem uma responsabilidade de difundir isso com a sociedade, de contribuir e dar esse retorno. Então sempre teve, na minha concepção, que o advogado ele tem um papel, primeiro, informativo. Ou seja, você tem que buscar a sociedade, informar para ela, tá? Quais são os direitos, o que é que ela tem direito, o que é que ela não tem direito. Eu lembro, nos bancos da faculdade, tinha professores que no início do curso falavam uma coisa que até hoje me marcou muito. A pessoa que é religiosa, independentemente da religião que ela tenha, ela tem uma Bíblia em casa. Todo cidadão era para ter em casa uma Constituição. Era para ter em casa um Código Civil. Era para ter em casa um Código de Defesa do Consumidor. São exemplares que você só vê em escritório da advocacia. Só que aquelas leis foram feitas para a sociedade. Elas não foram feitas para o advogado. Se bem que o advogado também é cidadão. Porém, uma forma de publicizar isso aí era ter esse costume da pessoa em casa ter essas leis, ter acesso, que hoje você tem acesso pela internet.
pelas mídias sociais. Porém, vamos ler, vamos tomar conhecimento. Não é porque o advogado sabe mais do que eu. Pronto, ele sabe, ele é um profissional qualificado. Quando você precisar, você vai procurá-lo. Mas antes, para você saber se você tem direito ou não, vamos lá, vamos consultar a lei, vamos ter esse hábito de lei. Então, nós, como advogados, temos que informar para a sociedade quais são os direitos que ela tem, quais são os direitos que ela não tem e onde encontrar. Onde é que eu vejo isso? Onde é que eu tenho acesso a isso? Isso é público, está disponível. Falta apenas você apontar o caminho. Doutor Ramírez, na época da ditadura militar, eu me lembro assim, transitando, eu não sou dessa época, mas tinha uma cadeira chamada Moral e Cívica, que eu peguei algumas apostilas bem antigas, mas falava um pouquinho de direitos, cidadania. Só abrindo um parênteses aqui, vamos já voltar para a temática, mas não seria interessante no ensino médio ter algo parecido com isso, resgatar um pouquinho dessa questão? Exatamente, eu falo nesse sentido. Eu não sou da época da ditadura militar, mas durante o ensino médio eu paguei moral e cívica, aqui em Mossoró, Colégio Diocesano. Né? Era uma disciplina, como você bem colocou, era aquela disciplina que ensinava você a ser um cidadão. Certo? O que é que eu devo respeitar, onde é que eu devo trilhar, como eu devo me importar. Quando eu chegar em determinada instituição, determinado órgão, como é que eu vou saber com quem conversar, quem reverenciar, quem... Então, isso aí faz parte da disciplina. Hoje em dia, a sociedade está muito carente disso. Você vê que hoje em dia, você vê desrespeito à nossa bandeira nacional. Você vê adolescentes que não sabem cantar o hino nacional. Você vê referências a esses símbolos pátrios somente em Copa do Mundo, campeonato de futebol. Não é. Isso são coisas que fazem parte da nossa república, da nossa democracia, que foi conquistada com muito suor. Então, moral e cívica traz isso. Até hoje eu não esqueci. Os meus professores me ensinaram esse princípio. Isso aí lhe ajuda na sua educação, seja na faculdade, seja no exercício da sua atividade profissional. A iniciativa do blog, Dr. Ramírez, é muito louvável, mas eu percebo que entre os colegas não existe um engajamento. Eu acho que eu vi uma das suas publicações num dos grupos que eu faço parte, só eu bati palmas, só eu compartilhei. Agora coloque um colega com um copo de cerveja, um churrasco, todo mundo, todos os colegas compartilham ou riem, ou tem um engajamento ali. Como é que o senhor vê esse tipo de situação tão contraditória? Infelizmente, é uma realidade existente, certo? Porém, quando eu iniciei o projeto do blog Proteja Seus Direitos, é o segundo passo. Porque eu defendo que o primeiro passo é você informar. O segundo passo é você mostrar como eu vou exercer esse direito. Doutor, conheço o meu direito, vi aqui, eu tenho direito a isso, tanto que... Porém, esse direito foi desrespeitado. E aí? Como é que eu faço agora? Aí é onde entra o Proteja Seus Direitos. Que é o quê? É você se saber qual ferramenta utilizar para você exercer aquele direito que você sabe que tem, porém não sabe como colocá-lo em prática. Né? Então o blog vem nesse sentido. E ele inicialmente começou como blog porque era a mídia existente há 15, 12 anos atrás, era o de mais popular que existia. E de lá para cá ela vem se adaptando. Então nós vemos acompanhando o Instagram, nós vemos acompanhando Twitter, WhatsApp. Essas publicações elas são direcionadas para a sociedade. Claro que os colegas advogados têm acesso, né? E, infelizmente, ao invés de somar, chegar para engrandecer a causa, muitos ignoram ou fazem comentário depreciativo. Mas isso aí, certo? Quem está produzindo conteúdo tem que estar preparado para as críticas, tem que estar preparado para esse tipo de reações. O problema é você focar no seu objetivo. O objetivo é o cidadão. Enquanto o cidadão ele estiver assimilando conteúdo e aprendendo como defender aquele direito que ele passou a conhecer, eu atingi meu objetivo. Certo? Os colegas advogados, aqueles que entendem a causa e que entendem o conteúdo, respeitam. Porém, como a gente vive num ambiente coletivo, vai ter um ou outro que vai ter um comportamento não adequado. Mas isso aí, o tempo irá guiá-los. Né?
Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Ramires Fernandes, advogado, a respeito primeiramente da sua pessoa, do projeto Proteja Seus Direitos, e no próximo bloco em diante vamos adentrar especificamente na temática da advocacia e as mídias sociais. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui com a temática advocacia e as mídias sociais, aqui com o nosso colega Dr. Ramires Fernandes, que tem, no caso, seu blog, Proteja Seus Direitos, e já migrou também para o Instagram, para o Facebook. E essa temática, Dr. Ramires, especificamente das mídias sociais, é muito sensível à advocacia. Nós vemos em outros países, por exemplo, Estados Unidos, a advocacia ela pode ser mais ostensiva na TV, na rádio, enquanto aqui no nosso país, a OAB já fez uma normatização mais rígida sobre a temática. Já nos ajuda a entender, Dr. Ramires, por que essa rigidez aqui no Brasil, como em outros países, não existe esse tipo de normatização tão rígida assim. Pegando o gancho da sua comparação, Brasil e Estados Unidos, né? A diferença primordial aí está na questão cultural. A questão cultural da advocacia americana e da advocacia brasileira é totalmente diferente. Por quê? Porque são países que foram colonizados por pessoas diferentes, por nações diferentes, culturas diferentes, certo? Para você ter ideia, a Constituição americana tem mais de 200 anos. Ela tem 7 emendas. A nossa é de 88. Nós já estamos com mais de 70 emendas. Então, para aí você ver a diferença brutal no sistema jurídico. O nosso sistema jurídico é muito dinâmico. Ele muda muito. E muda em excesso. Enquanto que o país americano, ele mantém uma norma há 200 anos praticamente imutável. Isso passa credibilidade. Do mesmo jeito, a Corte Americana. A Corte Americana, ela julga infinitamente menos processo do que a Corte Brasileira. Por quê? Porque lá, a Suprema Corte, ela é tratada como a Suprema Corte. Lá só chega a exceção da exceção e debate a nível nacional. A Corte Brasileira chega furto de galinha, chega furto de shampoo em supermercado, coisas banais. Então, quer dizer, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão lá para comandar uma nação, eles são 11. E eles são profissionais altamente qualificados. Para chegar ali, você vê como é uma dificuldade, uma certa hierarquia. Então a nossa corte tem que ser repensada, porque elas estão julgando coisas desnecessárias. Então aí vem a diferença brutal. Aí nós vamos entrar na seara da advocacia, certo? A advocacia americana, ela é tratada igual como uma empresa. Lá nos Estados Unidos, o escritório da advocacia é uma empresa. Então, como empresa, eles praticam propaganda, eles praticam marketing agressivo, eles praticam... Por quê? Porque lá tem concorrência. Certo? Então, lá tem a questão da melhor produto, melhor eficiência, melhor preço. É diferente da brasileira. A advocacia brasileira, certo? É tanto que a OAB, ela nem é uma instituição pública e ela nem é uma instituição privada. O Supremo decidiu, a OAB é uma instituição mista. Ela é uma instituição anômala. Ela é diferente de tudo isso que existe. Certo? Então, a OAB não recebe recurso público, porém ela não tem um dono. Então, nessa independência que a OAB tem, ela tem liberdade para comandar a classe. E a advocacia brasileira sempre foi tratada como uma função social. Ou seja, o advogado privado, privado entre aspas, que não tem vínculo com nenhum poder público, que não tem vinculação com verba pública, né? E ao mesmo tempo, ele não é uma empresa, ele é um cidadão que está exercendo uma função social.
Então, quando ele passa a exercer uma função social, ele tem que ter um órgão para regular essa função social. Aí é onde é que entra o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Então, o advogado brasileiro ele é proibido de produzir o marketing de forma alguma. O advogado brasileiro ele é proibido de fazer propaganda. Ele pode fazer publicidade. São duas coisas distintas. A publicidade você informa. Você diz para o cidadão quais são os direitos que ele tem e quais são as ferramentas que ele pode utilizar para exercer aquele direito. É diferente da propaganda. A propaganda, eu digo quanto é aquele direito. Eu digo quanto é aquele serviço. Eu divulgo como um serviço comercial, como um produto. Não. Jamais o advogado ele pode divulgar o seu serviço como um produto. O advogado ele tem aquela limitação imposta pelo Código de Ética, certo? Ele pode produzir o marketing. O que é um marketing jurídico? O marketing jurídico é você se apresentar à sociedade. É você trazer conteúdo, você discutir problemas cotidianos, problemas do dia a dia, da área jurídica, esclarecer a população, tirar a dúvida. Certo? Então você pode usar Instagram, você pode usar o WhatsApp, nesse sentido informativo. O que é proibido o advogado utilizar nesses canais? A prática predatória, certo? O intuito empresarial, o intuito comercial. Então jamais o advogado pode divulgar preço de produto. Você quer saber quanto é o preço do meu serviço? A OAB tem uma tabela. É publicizada. Está lá no site da OAB. Eu, como advogado, no meu mistério privado, certo? Eu tenho que trazer transparência para o cliente. Então, eu apresento para ele a tabela da OAB. Olha, o seu serviço é esse aqui, o valor da OAB é esse aqui. Pronto. Então, é diferente de uma empresa. Uma empresa, ela chega na mídia e ela faz Black Friday, ela faz liquidações e ela tem liberdade para colocar preço, fazer desconto e atrair cliente. O advogado não pode jamais fazer isso. O advogado ele não pode ter essa função de atrair clientela. A captação de cliente é crime. Está previsto lá no Estatuto da Ordem. Então, isso é proibido. Então, para finalizar, podemos fazer o marketing? Podemos. Porém, de forma comedida. De forma não com caráter mercantilista. Esqueça o mercantilismo. Esqueça a prática predatória. Vamos divulgar o nosso trabalho, o nosso serviço e tratar de valores no escritório, de forma privada, com transparência com o cliente e com a tabela da OAB. Doutor Ramírez, o senhor já tem uma larga experiência, são 20 anos. Como era antes, os limites, porque saiu agora um provimento novo em julho desse ano, o 205 da OAB. Como é que foi essa evolução? Não existia, eu acho que na sua época só existia TV e rádio. Acho que o rádio, sobretudo, era o mais utilizado para o advogado informar. Depois veio essa questão da popularização da internet. Nos ajudem a ver essa evolução, bem rapidinho ainda nesse blog, até chegar no provimento 205. Exato. Eu não quero aqui colocar aquela imagem de advogado dinossauro, da época das trevas. Mas quando você está 20 anos no mercado, você vê muita coisa. Só para você ter ideia, na prática jurídica da UERN, quando nós começamos, não existia computador. No meu primeiro dia que eu cheguei na prática jurídica da UERN, aqui em Mossoró, que é aquele último ano de faculdade, a gente chegou lá, era máquina de escrever, máquina de datilografar. Porém, como a nossa geração já estava vivendo o início da era da informação, o início da era do computador, nós, a minha turma, que concluiu em dezembro de 2000, fomos os primeiros a instalar os computadores da prática jurídica da UERN. Certo? A UERN não tinha recursos financeiros, então colegas de turma que trabalhavam no Banco do Brasil, o Banco do Brasil já estava substituindo os equipamentos, aqueles equipamentos que iam ser substituídos foram doados à UERN. Então foram os primeiros computadores da prática jurídica da UERN. Então nós começamos a advocacia na prática jurídica nessa fase. Nessa época do computador, a internet era um campo a ser explorado. Né? Não existia o que a gente tem hoje. Mas foi o pontapé inicial, a gente informatizou a prática jurídica. Botamos computador e botamos impressora. A impressora na época mais moderna que existia era a matricial. Não sei se você conhece. A matricial é aquela mais econômica, um papelzinho branquinho, que tinha aquela...
buraquinho do lado, que ele enrolava, mas era uma evolução em relação à máquina de escrever. Na máquina de escrever, a gente chegou lá, tinha os formulários prontos, tinha aquele papel que você bota atrás para fazer a duplicação na outra folha, né? E você preenchia como um formulário na máquina de escrever. Então nós modernizamos, colocamos isso, então a minha advocacia começou aí, na evolução de lá para cá. Certo? Então nessa evolução aí a gente foi pegando a questão, na época, como você bem colocou, existia uma discussão. O advogado ele pode anunciar os seus serviços na rede, na TV ou no rádio? Não. Desde o início, desde que a OAB editou o Código de Ética, ele sempre proibiu essa exposição do advogado na mídia. Certo? Na evolução, tanto do arcabouço legislativo e da prática inserir no cotidiano, foi aos poucos liberando a participação do advogado nas mídias sociais, nos canais de telecomunicações, na imprensa, com esse enfoque informativo. Que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Então o advogado ele vai para a imprensa, vai para o jornal, ele vai para o rádio, ele vai para a TV, exercer a sua função social. O que é a sua função social? Retribuir para a sociedade aquele conhecimento jurídico que ele adquiriu lá atrás. É contribuir, é trazer. O advogado ele é amigo da sociedade. Certo? Por quê? Porque, como eu bem coloquei, aquela lei é para você. Então, eu vou lhe informar, no dia que você precisar de uma orientação, precisar de um apoio jurídico, você vai me procurar para resguardar o seu direito. Certo? Então, o Código de Ética da OAB foi evoluindo e foi inserindo as novas ferramentas. Aí você entra, na época entrou o blog, foi entrando e-mail, pronto. Uma discussão que sempre teve na OAB é se eu posso mandar e-mail oferecendo meus produtos a possíveis clientes, né? A OAB sempre resistiu a isso. Nas últimas alterações foi liberado, porém de forma com medida e de forma privada. Eu só posso mandar para cada cliente, certo? E de forma controlada, tipo, surgiu uma tese jurídica nova. Eu tenho uma obrigação de informar. Então eu tenho potencial aos clientes, eu posso enviar aquele conteúdo para ele, se ele tiver interesse de conhecer mais, nos procurar o nosso serviço. Então, essa divulgação privada, o Código de Ética, permite. Doutor Ramírez, nós temos que chamar o intervalo. Vamos continuar nessa toada aí das advocacias, mídias sociais, um assunto muito importante, sobretudo para mais jovens, que ainda é uma área cinzenta. Nós não vemos isso na faculdade, aprendemos isso na vida. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Ramírez Fernandes. Temática muito importante, significativa, sobretudo para mais jovens, que é a questão da advocacia e as mídias sociais. No bloco anterior, o Dr. Ramírez já fez um apanhado histórico, uma evolução, até chegar ao provimento 205, editado agora em julho de 2021, que deu uma flexibilização, acima de tudo, na questão das mídias, na questão das redes sociais. E já entrando nesse ponto específico, doutor Ramírez, o que pode e o que não pode nas mídias sociais, nas redes sociais? Porque, por exemplo, no Google tem alguns serviços contratados que você vai lá para cima nas buscas. Facebook tem algo parecido também. Quais são os limites da advocacia em contratar esse tipo de marketing, no caso seria jurídico? A OAB ela sempre manteve uma postura, de certa forma, conservadora, né? Porém, aberta às novas mídias, novas tecnologias. Mas ela sempre tem aquela preocupação primordial, até onde eu posso abrir, até onde eu posso dar permissão sem perder o controle. Né? O provimento 205, ele trouxe novas aberturas, novas amplitudes, novas oportunidades. Como, por exemplo, foi colocada a questão do Google, né? Que é o post patrocinado. Antes era proibido. Não existia
certo? O advogado jamais poderia contratar a campanha patrocinada do Google, do Instagram, do Facebook, como as empresas fazem. Você estipula um determinado valor, você estipula uma área territorial de abrangência, você estipula o sexo. Eu quero atingir o quê? Masculino, feminino. Você estipula dias. Eu vou querer fazer uma campanha 7 dias da semana, 30 dias no mês, 2 meses, 1 mês. Então, hoje está muito avançado, muito moderno. E essas campanhas elas são feitas, digamos assim, nos bastidores. Né? Não envolve empresa de publicidade, não envolve mídia falada ou escrita, não. Você produz seu conteúdo, a plataforma libera, você contrata e joga. Então a OAB, com o provimento 205, trouxe essa novidade. Né? Você pode, hoje. Hoje eu posso, meu escritório está lá habilitado no Google, e eu quero que ele apareça com preferência entre os primeiros colocados. Eu posso pagar o pagamento da campanha do Google e ele jogar. Porém, já cada vez que a OAB abre uma oportunidade, surgem as consequências. E está havendo um novo debate, questão do poderio econômico. Ou seja, a partir do momento que eu libero para você pagar por um conteúdo, quem tem mais vai poder ter uma abrangência maior e vai, digamos assim, esmagar o pequeno. Então, aonde está o equilíbrio? Aonde está o equilíbrio? Foi uma novidade trazida no provimento, porém já está gerando novas discussões. Né? Outras discussões que o provimento não trouxe e que já vai ter que mudar de novo para poder trazer adaptações. O advogado pode fazer TikTok. Certo? O que é isso? Moda, tecnologia nova, coisa que está sendo agregada. Então, tudo isso que chega para a OAB discutir. Então, a OAB vai ter que fazer um debate e a OAB sempre se preocupa o seguinte, é moda passageira ou é moda que vai ficar no tempo? Né? Porque, por exemplo, o Facebook, o Google, o WhatsApp, o Instagram estão se perpetuando. Mas tem outras tecnologias que já foram embora. Né? Tem aquele Snapchat, ninguém hoje fala mais. Então tem que ter muito cuidado, porque a norma reduz muito, a norma é para longo prazo. Eu não posso ficar normatizando todo ano. É aí onde entra a Constituição Americana. Por que a Constituição Americana tem 200 anos? Porque ele não tem esse costume brasileiro de querer normatizar tudo. Não tem como. A lei é dinâmica, a sociedade é dinâmica. Porém, a lei, se você mexer demais, você acaba tirando o primórdio dela, a intenção que ela veio para a sociedade. Então, tem muito cuidado. Eu digo muito, pessoal, não é todo mundo que sabe legislar. A função do Senado ou da Câmara para legislar é uma função espinhosa. Porque quando você vai legislar, você não legisla para uma ou duas pessoas. Você legisla para uma coletividade que tem diferenças entre si e você legisla para o tempo. Você tem que pensar no amanhã. Né? Por que é que a nossa consolidação das leis trabalhistas de 1945 é aplicada até hoje? Porque o legislador lá teve visão. Certo? Nós tivemos uma reforma trabalhista, mas o miolo da CLT foi mantida. Então, é a função do legislador. E a OAB, quando vai falar sobre o código de ética, vai alterar, ele está legislando. Então, tem que ter muito cuidado, é um assunto muito delicado. Certo? Só para concluir o raciocínio, o que é que o advogado pode e o que é que o advogado não pode? Sempre fazer essa distinção. Caráter informativo, caráter mercantilista. Em tese, o advogado pode tudo. Porém, caráter informativo e de forma comedida. Você não pode exagerar. Você não pode trazer aquele caráter mercantilista, aquele caráter liquidação, Black Friday. Não. O advogado jamais pode ter essa postura. O seu cliente pode, você é advogado empresarial. Mas você, como advogado, não. Então, é um caráter informativo de forma comedida. Né? Função social em primeiro lugar. Dr. Ramírez Fernandes, advogado, já participou, no caso específico da OAB, como conselheiro estadual, está nos ajudando aqui a entender a questão da advocacia e as mídias sociais. Seria interessante, doutor, eu não vi nas grades curriculares essa questão das mídias sociais, porque a cadeira de ética é muito, eu acho que muito pequena. Na minha época era 30 horas, acho que não abarcaria. Seria interessante, doutor, ou a OAB
assim que o advogado pegaria a carteira, como é que supriria essa necessidade de conhecimento sobre as mídias sociais, o que pode, o que não pode? Isso é um ponto muito interessante, que aqui eu peço licença para fazer uma determinada crítica, né? Tanto ao OAB como ao nosso sistema de ensino. Por quê? Você entra na faculdade, você terminou um curso de Direito. Você tem um diploma de bacharel. Você não é advogado. Você passa a ser advogado quando você faz o exame de ordem. O que é o exame de ordem? A prova. Primeira e segunda fase. Pronto, você passou aqui, você é advogado. Porém, recebi a carteirinha da OAB, ninguém me disse como eu devo cobrar. Ninguém me disse como eu devo atender meu cliente. Ninguém me disse como eu devo portar como advogado. Por quê? Porque eu não fiz na faculdade de advogado. Na faculdade, você aprende o teórico. Né? Se você pegar um professor militante, no final do curso, talvez ele lhe passe a experiência da advocacia. Se essa experiência for compartilhada na faculdade, ou eu defendo muito que a OAB devia ter um curso de formação. Nesse curso de formação, você ia ensinar como se portar em audiência, como atender um cliente, como cobrar, como fazer marketing jurídico, até onde eu podia, até onde eu posso ir. Não, mas você estudou o código de ética para fazer o exame de ordem. Teoria. Não é prática. Né? Uma coisa é eu pegar um papel e ler, dizendo como eu devo me portar. Outra coisa é o dia a dia. Eu estou no embate, no calor humano. Eu posso interromper o juiz ou não posso? Certo? O juiz é mais do que eu na audiência? Ou a gente está hierarquicamente no mesmo nível? Então, isso aí você aprende no dia a dia. Certo? Existe muito colegas advogados que eu fico triste, certo? Que se humilham, baixa a cabeça. Eu digo muito pessoal, não precisa ser de embate, não precisa ser aquela postura aguerrida ao ponto de ficar se matando com o colega, e nem com o magistrado, nem com o Ministério Público. Advocacia, Ministério Público, magistratura estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Certo? Eles têm, cada um, responsabilidades distintas. Porém, eles têm a obrigação de se mutuamente respeitar. Numa audiência daquela, o juiz é o chefe da audiência, ele comanda a audiência. Mas eu, quando eu ver um abuso, eu tenho o direito de interrompê-lo. Eu tenho o direito de protestar. Eu tenho o direito de defender o meu cliente. Então, muitos colegas não sabem ter essa postura. Certo? E muitos colegas, quando têm, vão para o embate. Não precisa. Não precisa. O advogado dele se impõe com conhecimento. Não precisa, quanto maior a voz, menor o conhecimento. Isso meu pai já me dizia e até hoje você vê na prática. Não adianta, não se ganha no grito. Certo? Juiz ou promotor gritou comigo, eu não vou responder no grito. Eu consto em ata. Acabou, se eu vou resolver com a AB, eu vou resolver com o CNJ, eu vou resolver com o Conselho do Ministério Público. Não adianta aquele embate. Então isso aí, a faculdade não ensina. A OAB não ensina. Você aprende com a experiência. Se você compartilhar essa experiência com o recém-formado, ele ganha tempo. Dr. Ramires Fernandes, aqui nos ajudando a entender a questão da advocacia e as mídias sociais. Próximo bloco, vamos para as considerações finais. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco do nosso programa com o Dr. Ramires Fernandes, com o tema advocacia e as mídias sociais. No caso específico, se você chegou agora e perdeu o restante do programa, não fique triste. Nós colocamos, Dr. Ramires, semanalmente nossos programas no YouTube, nossas mídias sociais, para que gere um arquivo jurídico de peso e qualidade. E essa entrevista com o Dr. Ramires não será diferente e você vai poder revisitá-la. Dr. Ramires, vamos já para as considerações finais, mas eu quero pegar alguns exemplos práticos. Eu vejo alguns exemplos péssimos, negativos, eu quero que o senhor me ajude a dizer se pode ou se não pode.
um advogado ostentação. Eu já vi no Facebook, já vi no Instagram, o advogado mostrando o escritório dele, mostrando o carro, mostrando toda a estrutura e dizendo, em termos, mostrando sucesso, e dizendo, tu, área trabalhista, tu na área criminal. Esse é um limite negativo, esse é um exemplo negativo, doutor? Eu não vi nenhum, eu vejo essas pessoas perpetuando 2, 3 anos e nada acontece na ordem com esse tipo de exemplo. É possível fazer esse tipo de advocacia, ostentação? É aí onde a gente renova críticas à instituição. Esse exemplo que você colocou repercutiu recentemente. Certo? Juízes proibindo advogado de ostentar em rede social. O conteúdo faz sentido. Então, onde é que está errado? O juiz não manda em advogado, não. O juiz ele não tem o mínimo direito de mandar eu botar gravata, de mandar eu botar paletó, de querer me ensinar como se portar em audiência, de forma alguma. Eu devo à OAB. Eu não tenho vínculo nenhum com a magistratura. Então existe um debate, que é a questão da gravata. Isso aí é conhecido, repercutiu muito, de o juiz querer obrigar advogados a advogados a gravata. Não. Se você acha que eu não estou adequado para a audiência, comunica a OAB toma as providências. Então, nesse ponto específico que você colocou, o advogado deve ostentar em rede social? Jamais. Questão moral. Questão de princípio. Certo? Quem deve combater isso? A instituição chamada OAB. Quando a instituição fica omissa, outras instituições vêm querer interferir aonde não é competente. Então, a OAB tem que estar vigilante. A OAB tem que estar em cima. Como é que se evita isso? Campanhas educativas. Vamos educar, para não ter só que ficar querendo repreender. Porque o repreender é o último recurso. Certo? Então, o advogado em rede social, volta a dizer, caráter informativo. Se você mostrou seu escritório de relance para o cliente lhe encontrar, ótimo. Aí você está informando o seu endereço, você está informando seus contatos, você está informando seu e-mail, sua área de atuação. Certo? O Código de Ética nunca abriu mão de uma coisa. O escritório da advocacia não pode ter fachada neon. Por quê? Sobriedade. A advocacia sempre tem que ter um escritório. Você pode ter um escritório grande? Pode. Grande para quê? Para atender a demanda, para dar conforto ao cliente. Certo? Para você receber aquela clientela da melhor forma possível para mostrar o nível do seu serviço, do seu trabalho. Porém, ostentar em rede social, que sentido faz eu ficar mostrando meu carro em rede social? Carro é uma ferramenta de trabalho? Todo mundo tem, mas não precisa ostentar. É diferente. Se eu mostro a fachada do escritório, eu estou mostrando o meu endereço, onde o meu cliente encontrar. Se eu estou mostrando o carro, que sentido faz? Não faz sentido nenhum. Então, tem que ter muito cuidado. Ostentação, jamais. Questão de princípio, questão de moralidade. Certo? Você tem que trazer um retorno para a sociedade. Essa questão que eu falo da instituição da OAB, como a gente já comentou aqui em outras oportunidades, é muito interessante o advogado fazer parte da OAB. A OAB tem um arcabouço de oportunidade, tem uma estrutura, que essa estrutura é sui generis, só tem lá. Então você tem que ir para lá para conhecer. Certo? Eu fiz parte, tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Subseccional aqui em Mossoró, numa gestão, e na segunda gestão, no Conselho Seccional do Rio Grande do Norte. É uma experiência muito salutar. Porque você passa a conhecer como funciona a OAB de dentro e você vê como você pode contribuir. Como você pode participar de forma efetiva e não só em discurso, só nos debates, a cada 3 anos em eleição. A OAB, para quem é advogado militante, é o dia a dia. A OAB, nesses 3 anos, ela não vai morrer, não, muito pelo contrário. Aí é que ela vai precisar de você. Então o advogado tem que estar presente. Né? Tem que estar presente. Então, mídia social, caráter informativo. Pelo amor de Deus. Mídia social para ostentar e mercantilizar, jamais. Dr. Ramires Fernandes, advogado militante aqui da cidade de Mossoró, há mais de 2 décadas, servindo a sociedade moçoroense também com as suas mídias sociais, informando, deixando a sociedade, no caso, formando, ajudando a formar melhor os nossos cidadãos. Dr. Ramires, eu não conhecia Vossa Excelência pessoalmente, como nós falamos, apenas pelas mídias sociais.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo significativo trabalho que o senhor tem feito. Quero aqui encorajá-la a permanecer. Sempre que eu posso, eu curto e compartilho o seu material e fique à vontade, aberto a falar com o pessoal de casa, advogados, sobre a importância de tão importante temática, que no caso, as mídias sociais, saber se portar, saber gerir as mesmas. Pois é, Nadir, você vê que passamos recentemente por uma campanha da OAB e as mídias sociais pegaram fogo. Eu torço para um dia eu ver a mídia social pegando fogo, os advogados informando a sociedade dos seus direitos. Essa semente eu plantei lá atrás, quando eu criei o meu blog. Certo? Então, a intenção é essa. Pessoal, não vamos usar a rede social para se matar, não. Vamos usar as ferramentas que a tecnologia nos dá para ajudar a sociedade. Certo? Por exemplo, a televisão, até hoje, é a mídia número 1. Muita gente, antes de sair de casa, liga a televisão para ver o noticiário ou liga o rádio. Né? O STF vai julgar uma demanda, aí anuncia. Quem não for requerer a revisão do seu benefício do FGTS, vai prescrever dia 30 de julho. O pessoal chove atrás do advogado. O escritório fica assoberbado. Então, por quê? Porque a mídia está informando aquele cidadão um direito que ele vai perder. Por que eu não posso fazer isso? Então vamos usar a mídia nesse sentido, informar, trazer para a sociedade uma coisa que faz bem para ela. Certo? E não ostentar, aparecer. Não, a advocacia não é isso. Certo? Esse é o nosso papel social, nossa função social. Sempre informar a sociedade, mostrar para ela aonde é o caminho. Todo mundo tem problema. Advogado é solucionador de problema. Essa é a função primordial da advocacia. Então, isso aí está presente e é o que satisfaz o advogado. Eu fico satisfeito quando eu vejo o meu cliente com o problema dele solucionado. Certo? Então, a gente trabalha, a gente faz o possível para que aquele cliente tenha o objetivo dele atingido. Se bem que você tem sempre que esclarecer para o cliente que quem vai decidir é um juiz, é um tribunal, é uma corte. Você, como advogado, você vai pleitear. E de acordo com o seu conhecimento jurídico, você vai trazer mais segurança para o cliente e a probabilidade dele atingir aquele objetivo. Eu sempre digo, o advogado ele vende serviço, o advogado ele não vende resultado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Bato na mesma tecla, função social. É isso que a gente tem que trazer sempre para a sociedade. É isso o nosso objetivo principal. Né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar aqui do programa. Parabenizo pela sua iniciativa, parabenizo pelo seu programa. Certo? Eu acho que é isso que a advocacia precisa. É isso que a sociedade necessita. Então a gente tem que trazer essa necessidade para a sociedade. Dr. Ramires Fernandes, reitero aqui os meus agradecimentos em nome do pessoal de casa, não apenas os advogados, os estudantes que nos assistem, nossa audiência é muito plural e um advogado preparado, um advogado esclarecido, com certeza vai poder dar assistência à sociedade e o senhor, com suas informações, os seus esclarecimentos, acredito que os jovens estudantes foram muito agraciados com a tão boa palestra esclarecedora. O pessoal de casa, continue com a programação da TV AD, os eventos e os cultos, e até um próximo momento, um próximo encontro, com temas de qualidade, com, no caso específico, profissionais de excelência, como o Dr. Ramires Fernandes. Deus abençoe a todos.